Olha que coisa bonita. Falando aqui as pessoas, irmãos, a Bíblia fala para nós no livro de Levítico, eu não vou demorar muito tempo porque nós temos que fazer a segunda parte, mas presta atenção nisso. A Bíblia fala para nós, no livro de Levítico, que era para ser oferecido dois bodes. Dois bodes, você lembra? Nós já falamos disso aqui há muito tempo atrás. No livro de Levítico, capítulo 16, eram oferecidos dois bodes. E os teólogos dizem que o segundo bode representa o diabo, que é aquele que vai para o deserto e é aquele que anda no deserto, lugares áridos, os demônios andam em lugares áridos. E o profeta é o único que veio nos mostrar que aquele segundo bode representa Cristo. Representa Cristo. Agora, e eu gostei da maneira que o profeta explica para nós na mensagem a posição do crente em Cristo. Irmãos, isso aqui é muito tremendo. Isso aqui é muito tremendo. Agora, a Escritura, os mestres de teologia, eles dizem, olhando no Velho Testamento, irmãos, vocês sabem que há irmãos aqui que creem que o diabo era aquele bode expiatório, o bode emissário, de Levítico 16, do verso 7 ao 10. Eu sei que tem irmãos aqui que creem que aquele diabo era o bode emissário, mas não. Cristo era ambos aqueles bodes. É verdade. Ambos, a morte e a ressurreição. Tá vendo? Ele carregou nossos pecados para longe e então surgiu na ressurreição. Então era Cristo sendo representado pela igreja. Ele tomou o lugar da igreja pelo pecado e foi lançado na escuridão, lá no inferno, mas ressuscitou no terceiro dia. Agora, o primeiro bode representava a morte de Cristo. Ele tinha que pagar o preço por pecadores. E a segunda parte é quando ele foi enviado ao inferno, carregando sobre si os nossos pecados. Não é verdade? Mas tem uma lição muito grande aqui que o profeta está tentando mostrar para nós, é que aos olhos dos de fora, aos olhos do mundo, Maria era um bode. Maria não era um cordeiro. Aos olhos do mundo, Jesus era um bode. Então, as circunstâncias na qual, para poder se identificar com Cristo, amados, nós estamos vendo que os pastores, eles têm mais fama de ser bode do que fama de cordeiro. Por causa dos problemas na família, por causa dos problemas na igreja. Mas veja, é uma identificação que o próprio Deus permite que essas coisas aconteçam para que haja uma identificação entre ele e Cristo. Que é aquele que realmente está identificado com Cristo, carregando a reprovação, problema na família. Problema na família. Problema na família. Então, esse segundo bode, o primeiro bode representa o macho, Cristo. O segundo bode representa Cristo, mas na igreja. Ele disse que é a ressurreição. Mas ela vem de uma forma fedida, de uma forma esquisita. Nós não somos bode, nós somos cordeiros. Mas a fama que nós carregamos é a fama de bode. É a fama de fedido. É a fama. Irmão, nós estamos vendo em todo mundo. Eu vim do Canadá recentemente, eu vi uma igreja ser absolutamente rachada no meio de um grande homem. O problema na família dele, não foi ele que cometeu o erro, foi a filha dele. A filha dele cometeu um erro. E as pessoas vieram em cima dele e fizeram demanda, não, porque uma coisa que tinha acontecido há 15 anos antes. Perdeu mais da metade da igreja, e essa metade da igreja, metade dessa metade que saiu se perdeu da pior maneira que vocês podem imaginar. Se viraram contra o profeta, blasfemam contra a mensagem, blasfemam contra o profeta. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque teve muito emissário, irmão. Teve muitas pessoas carregando essas notícias. Teve muitas pessoas que guardaram aquilo para o momento oportuno. Na hora oportuna eu vou trazer isso. Na hora oportuna, na hora que eu precisar, eu lanço isso contra o pastor. Isso não é o Espírito de Cristo. Isso não é o Espírito de Cristo. Aí o pastor, irmão, é o bode. Ele é o bode emissário, ele é o bode. E aí as pessoas reclamam quando o pastor tenta defender a família. Quando o pastor tenta se levantar pela família. É óbvio que ele vai tentar defender a família dele. As pessoas não entendem que a família do pastor, toda a família que está envolvida no ministério, o diabo tem outras armas contra eles. O diabo tem outra visualização contra eles. Não é a mesma coisa, amados. Eu sei do que eu estou falando porque eu sou filho de pastor. Eu sei, eu nasci, meu pai já era pastor. Eu sei do que eu estou falando. Mas é a crueldade. As pessoas vêm e não falam para o pastor. Por que você não fala para o seu pastor? Vai contar, sabe o que eles fazem? Liga para o outro pastor. Pastor, você está sabendo? Irmão, para mim isso não é o Espírito de Cristo. E se alguém um dia ligasse para mim para falar
do filho de um pastor, da filha de um pastor, você pode ter certeza que você vai ouvir o que você não gostaria. Exatamente como Davi fez com aquele filisteu. Você está achando que eu vou gostar? Você vir contar essa notícia para mim? Ele matou ele imediatamente, matou aquele espírito. Mas é isso que está acontecendo. E me mostra aí, amado, a família do pastor que não tem problema. Mostra aí para mim. Mostra para mim um pastor que não tem problema na sua família. O profeta teve problema na sua família. O profeta teve problema. Samuel, o grande profeta Samuel, teve problema na sua família. E isso causou com que o povo fizesse demanda contra ele. Ele falou, mas eu não devo nada. Mas teus filhos devem. Teus filhos vivem aí, ó, do bom, do melhor. Ele queria defender os filhos dele, irmão. Ele era pai. E ele sabia que o diabo atacava a família dele mais do que os demais. E sabe o que aconteceu? Isso causou com que o povo escolhesse um Saul. E vocês conhecem a história. Vocês conhecem a história. É exatamente isso que está acontecendo. Agora, o profeta disse isso na mensagem, a posição do crente em Cristo. A posição do crente em Cristo. O profeta fala, agora, você vê que todas essas coisas são sombras e tipos. Então, esse bode emissário era lançado no deserto em um lugar isolado. Olha o pastor aí, ó. É o que anda sozinho, não tem amigo. O pastor não tem amigo, irmão. É o homem que dificilmente tem amigo. Na hora de alguém aparecer para dar um conselho para ele, na hora que ele está precisando de um conselho, não aparece. Mas na hora de condenar, tem muitos. Mas eu não falo que esse pastor que é ignorante. Irmão, é ignorante porque você não sabe se aproximar dele. Aproxime-se dele e fala, pastor, eu simplesmente quero ajudar. As pessoas estão falando, ou tem um problema. O que o senhor acha? Venha com o espírito correto. Com o espírito incorreto, ninguém vai te ouvir, irmão. Quando arrancaram a barba de Jesus, não receberam virtude. Quando arrancaram a barba, estava tocando nele. Mas aquela mulher que tocou na orla dos vestidos com o espírito correto, recebeu virtude, recebeu ajuda. É isso que está acontecendo no nosso meio. E as pessoas vêm e falam, achando que é a maior coisa do mundo. Você ficou sabendo? Você ficou sabendo? Não fiquei e não quero ficar sabendo. Tá ok? Eu sei o que é problema na família de pastor. Eu sei o que é ser perseguido e as pessoas quererem usar aquilo ali para destruir o ministério. Vocês não entendem que é o diabo. Não é? Então, olha, o profeta disse, esses são tipos e sombras, e esse emissário era lançado no deserto, num lugar isolado, separado de seus companheiros, carregando os pecados do povo sobre sua cabeça. Era um tipo de Cristo sendo separado de Deus, de fora de sua presença, carregando nossos pecados para o inferno. Mas se Cristo, nós somos Cristo, a noiva é Cristo na noiva, então, irmão, em um sentido, a fama, a reputação, nós somos cordeiro, mas com reputação de bode. Com reputação de bode. Mas por quê? É porque é o alvo do diabo. É o alvo do diabo, é o que ele quer pegar. Ele fala isso aqui na mensagem Fazendo um Caminho, de 1956. Dia 4 do mês 3 de 56, Fazendo um Caminho.